dá para perceber que esse paciente ele tem uma tendência de acúmulo de gordura nessa região do abdômen inferior, flancos, então deixa o contorno dele pouco masculino. Fala, meu futuro paciente, você que está me pedindo para eu reagir às cirurgias de lipo HD feitas aí, ou lipoaspirações feitas por influenciadores. Senta aí para entender um pouquinho mais sobre essas cirurgias e saber exatamente aquilo que eu vou dizer sobre a transformação que muitos dos influenciadores aí expõem na rede, né, os seus famigerados antes e depois. Então você que está pensando, considerando fazer lá a sua lipo HD, né, sua lipo LED, né, e de fato quer entender um pouco mais sobre esse procedimento, saber se ele pode agregar aí na sua vida, senta aí para entender um pouco mais sobre essa cirurgia. Lembrando que quem vos fala é o Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais 10 anos de carreira, focados exclusivamente em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Sou o presidente de associação, fui um dos primeiros cirurgiões no Brasil a realizar a lipoaspiração de alta definição e trago para o Brasil agora o remodelamento de costela. Agora sim, meus queridinhos, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para receber 100% das notificações desse canal maravilhoso. Escreva nos comentários que cirurgia que você está pensando em fazer. Agora sim, roda a vinheta. Queridos, vamos lá entender então um pouco mais sobre essa cirurgia aqui. Uma dita influenciadora, tal Mari Menezes, Jo Nokonoko, enfim, diz lá que fez lá sua lipo LED, botou lá o seu antes e depois, e pererê, né? Enfim, paciente de 18 anos, né? Super jovem, né? Provavelmente uma condição de pele muito favorável para realizar uma lipo. Lembrando que a melhor indicação de lipoaspirações estão naqueles pacientes com uma pele mais durinha, né? Com uma boa perspectiva de retração, de acomodação após a lipoaspiração, certo? Então, pacientes com poucos filhos ou que ainda não tiveram filhos, normalmente se beneficiam mais das lipoaspirações, né, com ou sem tecnologia. Embora aqui hoje a gente basicamente só fala de lipoaspirações com tecnologia porque agrega muito na qualidade do resultado, óbvio, em mãos experientes, certo? Vamos entender então um pouco mais aqui o que a influenciadora colocou na rede, né? Mas eu zero bom, falando aqui do seu, né? Olha isso. do seu pré-operatório. Nada de frente, nada de cá. Enfim, dá para perceber, ó, gordurinha localizada, né? Até gordurinha no braço. Normalmente mulheres acumulam muito gordura nessa região aqui, próximo da axila, né? Mas principalmente nessa região, o bumbum dá para melhorar bastante o contorno, né? Que tem um pouquinho de hip dips, certo? Então um caso bom para lipo, um caso muito bom para lipoaspiração. Costas. Então aí colocando um pouco mais, ó, gordurinha localizada, dá para trabalhar super bem, né? Não acredito que não deve ter feito, mas é uma paciente que até poderia fazer prótese de mama junto, ou mesmo até fazer encher de gordura na mama para melhorar um pouquinho o volume. Lembrando que quando a gente faz lipo HD, a gente faz todo o contorno da mama, tá? O ideal, o correto, tá? Não são, obviamente, todos os cirurgiões que vão fazer, mas eu pessoalmente gosto sempre de fazer todo o contorno da mama para destacar bem o contorno da mama, independente se eu for fazer alguma coisa diferente na mama, seja prótese ou seja enxerto de gordura, certo? Então vamos aqui acompanhar um pouquinho mais do pós-operatório. 1, 2, 3 e... Olha lá o pós-operatório, realmente muito bom, ó. Fez aqui o contorno, melhorou bastante a cintura, né? Uma definição que a gente pode considerar uma definição moderada, leve, moderada, né? Então, realmente um resultado muito interessante para lipo. Muito bom. Não deu para ver bem se chegou a fazer braço. Eu acredito que, deixa eu ver. Parece que não. Parece que não, ó. Acho que não fez braço, mas tudo bem. Um resultado muito, muito bom, tá? Então ela expôs aqui mais alguma coisa dos resultados dela na rede. Então aqui mais resultado. Aqui também mais resultado. Enfim, realmente um caso bom para lipoaspiração, né? Dificilmente numa situação assim qualquer profissional vai considerar, né, qualquer indicação diferente de lipo, né? E a lipo HD aqui encaixa super bem, né? Com uma definição natural. Então realmente não tem muito o que dizer do resultado em si, né? Escreva aqui nos comentários se você gostou ou não gostou, se você faria lá a sua lipo HD. Aqui a gente tem uma outra situação de um influenciador masculino que fez lá a sua lipo HD. Vamos entender um pouquinho mais aqui. Antes de operar, eu já tinha mudado
os meus hábitos, mas depois da cirurgia fiquei 100%. Passei a malhar todos os dias, melhorei a minha alimentação e cuidei de mim. Maravilha. Dá pra perceber que tem um pouquinho de flacidez, não muito, tem um pouquinho de flacidez, um pouquinho de lipomastia, tá? Uma situação que dá pra, assim, é interessante da gente indicar, assim, lipo-HD. O que é importante, o que eu pessoalmente gosto muito de fazer em casos de lipo de homem, tá? A lipo-HD masculina é completamente diferente da lipo-HD feminina. Dá pra perceber que esse paciente ele tem uma tendência de acúmulo de gordura nessa região do abdômen inferior, flancos, então deixa o contorno dele pouco masculino, né? O que é ideal? A gente trazer um pouco desse volume para a cintura escapular, para a porção superior, deltoide, peitoral, desenhar, marcar bem esse deltoide, para que ele fique com um resultado, de fato, visualmente mais interessante, né? Visualmente mais masculino. Tá? Não sei se foi exatamente o que ele fez aqui, vamos entender um pouquinho mais o pós-operatório. Né? Tem um pouquinho de flacidez, não muito, mas um pouquinho. Ó, bastante gordura nos flancos. Vamos ver o que ele coloca de resultado, um pouquinho de lipomastia, uma situação que se beneficia bem. Aí, fez lá a sua lipo. Ele foi feito aqui um padrão de definição que eu consideraria um padrão de definição leve para homem, bem leve mesmo, tá? Que já equivale ao moderado em mulheres, mas o que é interessante se notar que o profissional acabou focando mais no abdômen, né? Fez um pouquinho de lipo no tórax, mas acabou focando muito no abdômen, a definição. Então o abdômen ficou num padrão de definição leve, um pouquinho moderado, mas ele não avançou com a definição do tórax. O que seria interessante, o que eu pessoalmente gostaria muito de ter feito, né, se fosse eu o cirurgião aqui, seria enxerto de gordura em deltoide, para melhorar muito o volume do deltoide aqui, para deixar realmente ele com um aspecto mais malhado. O homem, quando malha, vai ficar com tórax, né, com mais volume, deltoide com mais volume, né? Lembrando que é uma região que a gente faz enxerto intramuscular, então o que sobressai ali é o volume do músculo, né? Como se o paciente de fato tivesse malhado, melhora muito, né, o resultado e deixa o tronco com aquele aspecto em V, né, o que a gente chama de V-shape, certo? Então acabou que o profissional aqui não optou por volumizar deltoide nem peitoral, né? Muito embora ficou com resultado ok, eu pessoalmente gostaria muito de ter volumizado aqui, né? Desenhado um pouco mais esse peitoral, daria para melhorar um pouco a definição desse peitoral e fazer enxerto intramuscular aqui no peitoral, também deltoide. Trapézio, grande dorsal são músculos que a gente pode enxertar também, muito embora muitas vezes falta um pouco de volume, né? Um pouco de gordura para a gente enxertar, mas nesse caso aqui às vezes até dava, tá? Então aqui um resultado bom, tá? Não há críticas negativas nessa situação, né? Agora, para deixar com um aspecto um pouco mais masculino, não só com esse aspecto só de paciente magro, né? Eu teria enxertado, né, em peitoral e deltoide para deixar com mais volume, né, e com um contorno mais masculino, né? O objetivo da lipo-HD, antes de qualquer coisa, é óbvio ser natural, né, que a cirurgia não se denuncie, que o paciente, caso ele queira, ele tem que ter o direito de não dizer para ninguém que operou, certo? A cirurgia não pode falar pelo paciente, certo? Mas, para além disso, também seguir a anatomia e o contexto de cada paciente, certo? Paciente masculino, a gente vai trabalhar o V-shape. Paciente feminino, a gente vai trabalhar, né, a cintura, o contorno mais em ampulheta, certo? Então, o que talvez tenha faltado um pouquinho nesse caso masculino seria volumizar um pouquinho mais para que realmente ficasse com um aspecto mais atlético ainda, né, com mais volume em peitoral e deltoide. Certo, meus queridinhos? Escreva aqui nos comentários se você faria, não faria lá a sua lipo-HD e se tem algo que te preocupa em relação a essa cirurgia, que de fato é uma cirurgia super interessante, quando bem indicado. Sim, as melhoras são assustadoras na vida dos pacientes, né? Para além dos próprios influenciadores aí que acabam monetizando em cima da cirurgia, mas para o paciente que também não é influenciador, enfim, agrega demais, né? Melhora, enfim, estilo de vida, melhora as suas viagens, melhora a forma com que você se lida com roupas, corpo, socializa. Então, é uma cirurgia com impacto super interessante. Certo, meus queridinhos? Agora sim. Óbvio, se você está pensando, considerando fazer cirurgia com a nossa equipe, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar diretamente com a minha equipe. Certo, meus queridinhos? Se você gostaria que eu reagisse a algum conteúdo específico, escreva aqui também nos comentários. Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!